Olá! Obrigado por estar aqui. Lembra qual é o objetivo do nosso canal? Transformar o tempo perdido na internet em momentos de conexão espiritual. Apenas alguns minutos por dia. Então ouça este áudio até o final. Inscreva-se e receba notificações para cada novo áudio. Comecemos! A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Levítico. Capítulo 8. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Vá e leve o teu irmão Arão e seus filhos, juntamente com as vestes, o azeite da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães ázimos. Reúna todos os filhos de Israel na entrada da tenda da assinação. Então Moisés fez como o Eterno lhe ordenou, e o povo se reuniu na entrada da tenda da assinação. Então Moisés disse a todos: Esta é a cerimônia que o Eterno nos ordenou realizar. Moisés trouxe Arão e seus filhos para perto e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, prendeu-lhe o cinto na cintura, o vestiu com um manto, colocou o efode sobre ele e prendeu-lhe o cinto do efode. Colocou-lhe o peitoral e acrescentou o urim e o tumim ao peitoral. Moisés colocou o turbante na cabeça de Arão e prendeu a placa de ouro, o diadema sagrado, na parte da frente do turbante, tal como o Eterno havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, consagrando-os. Aspergiu o altar 7 vezes com o azeite e, em seguida, ungiu o altar e todos os seus utensílios, o lavatório e o seu suporte para consagrá-los. Derramou um pouco do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então Moisés trouxe os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, cingiu-os com as faixas e colocou os turbantes em suas cabeças, tal como o Eterno havia ordenado a Moisés. Depois, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do animal. Depois de Moisés ter sacrificado o novilho, recolheu o sangue e o passou com o dedo nas pontas do altar, ao redor, purificando-o assim. Em seguida derramou o sangue na bacia do altar, consagrando-o para a expiação. Pegou toda a gordura das entranhas, a membrana do fígado e os 2 rins com a sua gordura e os queimou sobre o altar. Quanto ao próprio boi, o seu couro, a sua carne e o seu esterco, queimou-os fora do acampamento, tal como o Eterno tinha ordenado a Moisés. Então trouxe o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois de o ter sacrificado, Moisés recolheu um pouco do seu sangue e o aspergiu ao redor do altar. Cortou o carneiro em 4 partes e queimou sua cabeça, seus membros e sua gordura. Lavou suas entranhas e suas pernas em água e queimou tudo sobre o altar. Era um holocausto de aroma agradável, uma oferta agradável ao Eterno, tal como o Eterno havia ordenado a Moisés. Então ele trouxe o 2º carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois de o ter sacrificado, Moisés pegou um pouco do seu sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita deles, no polegar da mão direita deles e no polegar do pé direito deles, e aspergiu o sangue ao redor do altar. Ele separou o sebo, o rabo, toda a gordura dos intestinos, a membrana do fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Do cesto de pães ázimos, que estava diante do Eterno, Moisés pegou um pão ázimo, um pão feito com azeite e um pão achatado, e os juntou com a gordura e a coxa direita. Colocou-os nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os apresentou diante do Eterno. Então Moisés os tomou das mãos deles e os queimou sobre o altar, em cima do holocausto. Era um aroma agradável, um sacrifício ao Eterno, tal como o Eterno havia ordenado a Moisés.
Moisés pegou o peito e o apresentou diante do Eterno. Este pedaço do carneiro da consagração tornou-se a porção de Moisés, como o Eterno lhe havia ordenado. Então Moisés pegou um pouco do azeite da unção e um pouco do sangue que estava junto ao altar e os aspergiu sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. Consagrou a Arão e suas vestes, e com ele seus filhos e suas vestes. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos: assem a carne na entrada da tenda da assinação. Ali vocês a comerão, juntamente com o pão da cesta da consagração, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos devem comê-la. O que sobrar da carne e do pão, vocês queimarão no fogo. Não se afastem da entrada da tenda da assinação durante 7 dias, até o fim dos dias da sua consagração, pois por 7 dias o Eterno os consagrará. Como foi feito hoje, o Eterno ordenou que se faça novamente para completar a sua expiação. Permaneçam na entrada da tenda da assinação dia e noite durante 7 dias e guardem os mandamentos do Eterno para que não morram, pois assim foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Eterno ordenou por intermédio de Moisés. Está gostando deste áudio? Não se esqueça! Apoie este projeto que publicará mais de 300 áudios em português fluido e de fácil entendimento dos mais de 900 capítulos da Bíblia hebraica. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Seja você também um colaborador para trazer luz à humanidade. Seguimos. Capítulo 9. Ao chegar o 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Disse a Arão: tome um bezerro adulto para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traga-os perante o Eterno. Quanto aos filhos de Israel, diga-lhes: tomem um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um novilho e um carneiro para oferta pacífica para serem sacrificados perante o Eterno, e uma oferta de cereais misturada com azeite, pois hoje o Eterno lhes aparecerá. Então eles tomaram tudo o que Moisés havia ordenado e trouxeram para o tabernáculo, e toda a comunidade se aproximou e se apresentou perante o Eterno. Moisés disse: esta é a ordem do Eterno, façam-na para que o Eterno seja glorificado. Então Moisés disse a Arão: suba ao altar e ofereça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça a expiação por você e pelo povo. Depois ofereça o sacrifício do povo e faça a expiação por eles, como o Eterno ordenou. Arão subiu ao altar e sacrificou o bezerro para si, a oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trouxeram o sangue a Arão, e ele molhou o dedo nele e o colocou sobre as pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na bacia do altar. Depois queimou a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado sobre o altar, tal como o Eterno havia ordenado a Moisés. Quanto à carne e ao couro, os queimou fora do acampamento. Logo imolou os animais do holocausto, e os filhos de Arão lhe passaram o sangue, e ele o aspergiu ao redor do altar. Passaram-lhe o holocausto pedaço por pedaço, depois a cabeça, e ele queimou tudo sobre o altar. Ele lavou as entranhas e as pernas e as queimou com o holocausto sobre o altar. Em seguida, apresentou a oferta do povo. Pegou o bode da oferta pelo pecado, o imolou e o ofereceu como oferta pelo pecado, assim como o primeiro. Ofereceu o holocausto conforme o anterior. Acrescentou a oferta de cereais e tomou um punhado dela, que queimou sobre o altar, separadamente do holocausto da manhã. Sacrificou o novilho e o carneiro como oferta de paz pelo povo. Os filhos de Arão lhe deram o sangue que ele aspergiu ao redor do altar. Depois a gordura do novilho e do carneiro, o rabo, o couro, a membrana do fígado de cada animal. Colocaram essa gordura sobre os peitos e ele queimou a gordura sobre o altar. Quanto aos peitos e à coxa direita, Arão os havia apresentado ao Eterno conforme a ordem de Moisés. Arão estendeu as mãos para o povo e o abençoou, e desceu depois de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz. Moisés e Arão entraram no tabernáculo, saíram novamente e abençoaram o povo, e a glória do Eterno foi manifestada a todo o povo. Saiu um fogo da presença do Eterno e consumiu todo o holocausto e a gordura sobre o altar.
Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado!